Boa noite. É um prazer ter todos aqui para cultuar o nosso Senhor, não somente para cantar, para ter comunhão, encorajar uns aos outros, mas para ouvir a voz de Deus. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, nós vamos fazer a nossa declaração ou confissão de fé a respeito do que cremos quanto à palavra de Deus. Então, se você tiver aí uma Bíblia, pode pegar na sua mão. Vamos ler juntos, se você estiver de acordo. Esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua verdade, sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Se há uma verdade importante nessa declaração, há muitas, mas essa última, eu jamais serei o mesmo, tem tudo a ver com a transformação que Deus efetua em nossas vidas por meio da sua palavra. Assim como nós temos visto nos patriarcas esse ano, começando com Abraão, depois seu filho Isaac e agora Jacó, uma coisa que nós temos observado é que Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir os seus propósitos. E ao longo da jornada de fé desses patriarcas, nós nos deparamos com homens como você e eu, pessoas imperfeitas, pessoas que às vezes confiam plenamente em Deus e outras vezes estão fugindo com medo. Alguns que em certos momentos estão abraçando a verdade de Deus com todo o seu ser e em outros momentos querendo abrir mão de tudo. São pessoas imperfeitas, mas pessoas numa jornada de fé, assim como você e eu. Nós começamos a nossa jornada de fé quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nele, nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Nós abrimos mão da velha vida e decidimos seguir a Jesus Cristo como seus discípulos. Mas nós ainda somos imperfeitos, e ainda pecamos, e ainda tropeçamos e caímos. E esse processo de santificação, de transformação, é algo importante para nós reconhecermos, porque nós ainda não chegamos no final da jornada. Até o momento em que nós nos encontramos com Jesus Cristo, nós continuamos nessa jornada. Caindo às vezes nos levantando, mas sempre olhando para frente, sempre rumo ao alvo. E a maravilha desse Deus que nós servimos é que Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele é fiel, Ele não muda, assim como você e eu. Ele não se esquece da sua palavra, como nós às vezes nos esquecemos da palavra dEle. Hoje à noite nós estamos na 4ª semana estudando a vida de Jacó. Na verdade, começamos na vida de Jacó já no estudo sobre Isaac, porque ele é filho de Isaac, irmão gêmeo de Esaú. E um homem que, ao longo da sua vida, agora com mais de 90 anos de idade, um homem que até então não abraçou a Deus plenamente. Ele continua a chamar Deus de o Deus do meu pai, o Deus do meu avô Abraão. Mas somente na semana passada que nós começamos a ver Jacó observando a mão de Deus e reconhecendo a presença de Deus na sua vida. O título desse estudo, dessa série, é Discernindo a Presença de Deus. Porque assim como Jacó, na nossa caminhada de fé, nós precisamos cada vez mais abrir os nossos olhos e reconhecer que Deus está sempre presente, que Ele está sempre ativo em nossas vidas. E hoje nós vamos encontrar Jacó num momento de medo, novamente, um momento em que ele clama a Deus por socorro.
O título hoje à noite é simplesmente um pedido de socorro. Nós vamos estudar 2 capítulos, não são capítulos longos, então não vai demorar muito hoje à noite, mas na semana passada nós falamos sobre a pessoa que ama a si mesmo, que busca os seus próprios desejos, que está só preocupado com a autopromoção, a autopreservação. E assim como Jacó, nós temos a tendência de fazer as mesmas coisas, muitas vezes. Nós nos tornamos autossuficientes, mas a verdade é que isso é uma ilusão. O controle das nossas vidas não nos pertence. Às vezes custa para nós aprendermos essa verdade. Mas nesse mundo em que vivemos hoje em dia, em que há um valor grande de independência, amor próprio, autopromoção, é fácil de nós caminharmos assim como Jacó, fazendo o possível para ganhar a vantagem, para sair na frente, para conseguir aquilo que nós queremos. Mas quando abrimos mão do controle das nossas vidas e permitimos que Deus nos dirija, nós descobrimos que Ele é o único capaz de cuidar de todos os detalhes das nossas vidas. Quando nós tentamos, com tudo que nós temos, de manipular as circunstâncias, de sair de uma dificuldade, nós descobrimos que nós somos fracos e que, vez após vez, nós não vamos conseguir. Nós descobrimos que a nossa luta constante pelo controle é uma busca vã. É cansativo, é desnecessário. Há algo tão maravilhoso de poder descansar plenamente em Deus e deixar Ele no controle das nossas vidas. A vida de Jacó foi uma vida marcada pela autossuficiência, pela manipulação, engano, tentativas de controlar as suas circunstâncias. Em diversos momentos ele enganou até pessoas que eram da sua própria família, fez barganhas com Deus e manipulou a fim de sair na frente. Eventualmente ele teve que fugir de casa como consequência do seu engano, de ter enganado o seu pai, de ter conseguido a bênção do primogênito que era devido ao seu irmão Esaú. E ele soube por meio da sua mãe que Esaú queria matá-lo. Esaú estava irado, fora de controle, queria matá-lo, então ele fugiu ao norte, rumo a Padã Arã, a terra da sua família, a terra da sua mãe, a terra dos seus avós. E ali ele se encontrou com um tio, o tio Labão, que era enganador assim como ele. Ele se casou com uma mulher pensando que sabia quem era, mas devido às circunstâncias da época, provavelmente ela estava velada, provavelmente à noite, ele só descobriu na próxima manhã que ele tinha se casado com a irmã errada. Tudo devido ao engano de Labão. Mas ele casou-se uma semana depois com a mulher que ele realmente queria, agora com 2 esposas. Passou 20 anos em Arã trabalhando para o seu tio. E na semana passada nós vimos Jacó agora com provavelmente uns 96, 97 anos de idade, voltando rumo a Canaã. Ele está agora com os olhos fixos na promessa de Deus. Ele está voltando para a terra prometida, para ali se estabelecer, para ali a sua família se expandir e tomar controle daquela terra que Deus havia prometido. Jacó agora um homem de idade, não é mais um jovem, com uma família grande, muita riqueza pelo que nós estudamos na semana passada. Ele agora, nesse capítulo, vai se encontrar numa circunstância, numa situação que está além do seu controle. Uma circunstância que era o seu pior pesadelo. A possibilidade de se encontrar com o irmão que queria matá-lo.
Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 1, lemos assim. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E lhes deu esta ordem: assim vocês falarão a meu senhor Esaú: o seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Eita. Agora o bicho pega. Então Jacó teve medo, ficou angustiado, dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães de meus filhos, com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos: vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: de quem você é? Para onde você vai? De quem são estes animais que você vem trazendo? Responda: são do meu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: é assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrarem com ele. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu o aplicarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Vamos parar por aí e depois continuaremos a história. Aqui nós encontramos Jacó se preparando para enfrentar um possível conflito. Jacó tinha passado 20 anos trabalhando para o seu tio Labão. Vocês se lembram? Ele trabalhou 7 anos para se casar com... Ele achava que seria Raquel, foi enganado, se casou com a irmã Lia. E depois ele resolveu, ou ele aceitou trabalhar mais 7 anos a fim de se casar com Raquel. Depois disso, nós vimos na semana passada ele trabalhando ainda mais 6 anos para ajudar o seu tio, devido a uma barganha que foi feita. Mas ele gastou 20 anos
pensando consigo mesmo que iria apenas passar um curto prazo ali em Harã. Ele tinha recebido a promessa de Deus, se vocês se lembram, no sonho que ele teve ali em Betel, o sonho daquela escada onde anjos subiam e descendo. Deus prometeu ali a ele que iria trazê-lo de volta à terra prometida, de volta a Canaã. Ele deve ter pensado consigo mesmo que seria um período curto. Até quando ele decidiu trabalhar por 7 anos para o seu tio, ele deve ter pensado: eu vou trabalhar 7 anos, vou me casar. 7 anos é mais do que o suficiente para amenizar a ira do meu irmão. Eu voltarei e vai estar tudo bem. Mas não aconteceu dessa forma. A promessa se tornou uma realidade de muito tempo, né? De muito tempo. Mas durante esse tempo, Deus fez uma obra maravilhosa. Ele abençoou Jacó, o tornou próspero e rico, lhe deu 11 filhos e uma filha. Agora, Jacó finalmente está viajando de volta à terra de seu pai, Canaã. Mas ao deixar a terra de Harã para trás, Jacó estava se preparando para esse conflito, ou possível conflito com seu irmão, Esaú. 20 anos se passaram depois que ele roubou a bênção, manipulou para conseguir a herança do seu irmão. E muitos anos até antes disso, ele manipulou o seu irmão a fim de conseguir o direito de primogênito. Vocês se lembram da história? Depois de ter sido trapaceado 2 vezes pelo seu irmão, Esaú ficou enfurecido, a ponto de querer matar Jacó. E sua mãe Rebeca, sabendo da situação, mandou Jacó embora, dizendo para Isaac que era a fim dele conseguir uma esposa lá em Harã, mas na verdade era simplesmente para ele fugir e se proteger. E agora ele está se preparando para se encontrar com o seu irmão. E a história é muito interessante para nós, porque ele ainda está com medo e ainda parece não confiar plenamente em Deus. Por quê? Porque ele está voltando agora com seus rebanhos, com sua família, e ele pensa consigo mesmo assim: puxa, eu tenho muita gente aqui, muitos animais, vamos fazer o seguinte, vamos dividir em 2 grupos, um grupo vai para lá e outro grupo vai para cá, né? Se o meu irmão Esaú se encontrar com um desses grupos e talvez matar ou atacar um deles, o outro vai se proteger, vai ficar ileso nessa circunstância. Mas aí ele faz essa oração, esse pedido de socorro a Deus, esse clamor. E nesse pedido de socorro nós encontramos ele mais ou menos ainda assim, desconfiado na promessa de Deus. Porque ele vai dizer de volta a Deus: tu me disseste que me traria de volta a essa terra, o Senhor que é o Deus do meu pai Abraão e do meu pai Isaque. O Senhor prometeu, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu abençoar, prometeu dar terra, prometeu dar descendência. Agora me ajude. Mas ele ainda está manipulando as circunstâncias. Vocês conseguem enxergar? O homem ainda que não aprendeu suas lições. E agora, aqui no capítulo 32, versículo 22... nós encontramos uma história um tanto peculiar, uma experiência diferente do normal para nós seres humanos. Vamos ler. Naquela mesma noite, então ele está antecipando o próximo dia, quando ou ele ou outro grupo vão se encontrar com Esaú. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, Raquel e Lia, né? Suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque, do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Espera aí. Ele está ali antecipando esse conflito, orou, clamou a Deus e diz simplesmente que durante a noite um homem lutou com ele até o romper do dia.
Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Ainda está chamando ele de homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos voltar atrás um pouquinho. Jacó finalmente escapou do seu tio Labão, certo? Ele está agora prestes ou entrando em Canaã, na terra prometida. E ao viajar, Jacó primeiro vai ter o encontro com anjos. No início do capítulo 32, diz que ele teve um encontro com anjos. Olha ali, versículo 1 diz: também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Manaim. Duas vezes agora que Jacó vê anjos, né? Primeira vez foi em Betel, quando ele teve aquele sonho da escada. Agora nessa segunda vez, e ele em ambas as ocasiões vai dar um nome àquele lugar que tem algo a ver com a pessoa de Deus, certo? No primeiro momento, você se lembra do nome do lugar que ele deu? Quando ele teve o encontro com os anjos e aquela escada subindo e descendo, foi o que o nome do lugar? Betel, que significa casa de Deus, certo? Ele agora novamente tem esse encontro com os anjos, ele vê os anjos e ele vai dar agora o nome de: este é o acampamento de Deus, o Manaim, certo? Manaim significa acampamento, ou outra tradução vai dizer exército. Então ambas as definições são certas, é o acampamento de exército, certo? Então ele vê os anjos e ele diz: esse aqui é o acampamento do exército de Deus. Eu queria destacar isso porque agora ele está reconhecendo a presença de Deus. Ele enxerga. Para muitas pessoas leva anos, né, para enxergar a presença de Deus. Ele já teve um encontro com anjos, agora vai ter encontro com mais anjos, e agora ele vai dizer: esse aqui certamente é o acampamento de Deus. Ele reconheceu a presença de Deus. Deus mostrou a ele um privilégio enorme, esse exército celeste que estava preparado para ajudá-lo. E isso deveria ajudar Jacó a se lembrar em cada circunstância de que Deus estaria com ele, de que Deus o protegeria, de que Deus o guardaria, Deus o abençoaria. E onde é que está Esaú no meio dessa história? Diz o trecho que ele agora está morando em Edom, no território de Seir. Você vai encontrar no mapa, eu esqueci de colocar aqui no mapa, mas fica na terra ao sul de Judéia, ou ao sul de Israel. Uma terra grande. E por muitos anos, até séculos, pessoas descrentes que não criam na autenticidade da palavra de Deus, diziam que era um lugar inventado, que Edom não existia. Mas nos últimos 2 anos, houve escavações arqueológicas justamente nessa região do deserto, e foram encontrados vestígios da civilização
de Edom, com inscritos que demonstravam que aquele lugar verdadeiramente existia. Meus queridos, eu destaco isso só para dizer uma coisa. Os lugares e os nomes e as datas mencionadas na palavra de Deus estão ali para nos mostrar que é fatual, que é algo digno de ser confiado. E até hoje não houve nenhuma escavação arqueológica que tenha negado ou de alguma forma mostrado que a palavra de Deus está mentindo ou inventando alguma coisa. Somente tem comprovado, vez após vez, que os lugares são verídicos. Se vocês se lembram, o nome Edom, na verdade, é outro nome para Esaú. Então, o nome dessa civilização, os Edomitas, que futuramente vão se tornar inimigos dos israelitas, os Edomitas são descendentes de Esaú. E a palavra Edom significa vermelho. Foi um apelido, o nome dado a ele por duas razões. Não sei se você lembra na história, mas primeiro ele era ruivo, né? Tinha o pelo vermelho. E ele também preparou um ensopado vermelho para... ele foi trapaceado com o ensopado vermelho que o seu irmão tinha preparado, né? Então, o termo vermelho teve um duplo significado, mas ele passou a ser conhecido como Edom e os edomitas. Então, esse lugar é verídico. Queria só destacar isso porque para mim isso é fantástico. Eu li o relato até numa revista secular que muitas vezes nega a realidade da palavra de Deus, mas não tem como negar. Isso aqui é uma foto justamente daquele lugar nas escavações arqueológicas. Esaú está morando ali agora. E Jacó poderia muito bem ter evitado o seu irmão e ido diretamente a Canaã. Por quê? Porque ele está descendo de Arã até Canaã e Edom, ou essa terra de Seir, vai ficar ainda mais ao sul. Certamente a notícia vai chegar nele em algum momento, mas ele não precisava fazer o que fez. Me parece que ele talvez tinha em mente mais do que simplesmente se proteger. Ele tinha talvez em mente a possibilidade de se reconciliar com seu irmão. Nós não sabemos ao certo, mas de qualquer forma, ele envia alguns dos seus servos adiante, muitos dias de viagem, com um recado para Esaú. O recado é esse. Jacó queria saber se o seu irmão, queria que o seu irmão soubesse que ele ainda estava vivo, que ele estava voltando e que ele agora quer ter um encontro com ele. Mas as palavras de Jacó nos demonstram um certo temor, um certo medo. Por quê? Porque ele chama Esaú de meu senhor, no recado que ele vai mandar. Não meu irmão, mas meu senhor. Ele se posiciona de uma forma humilde, tentando de alguma forma dizer, eu peço desculpas, ou eu errei, eu agora reconheço o erro dos meus caminhos. Assim diz Jacó, teu servo. Ele chama Esaú de meu senhor e ele se coloca numa posição de servo. 20 anos se passaram, lembram? 20 anos se passaram e Jacó havia manipulado, mentido e enganado a fim de conseguir a bênção e o direito de primogênito de Esaú. E agora Esaú nem está mais morando ali na terra de Canaã. Ele agora já foi para outro canto, né? Por quê? Porque ele perdeu tudo. Perdeu a herança de primogênito, perdeu o direito de primogênito, aquela terra não vai lhe pertencer, a herança que lhe era devido não vai lhe pertencer. Agora, Jacó nos parece estar disposto a pedir perdão do seu irmão, mas ainda mais do que isso, ele está procurando evitar um conflito violento. Não é o objetivo dele. Então ele faz este clamor a Deus. Não somente diante de Esaú ele se humilha, mas diante de Deus. Ele fala, Senhor Deus, eu sou indigno de todas as suas misericórdias. Ele reconhece que é pecador, né?
Sou indigno de todas as suas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 grupos. Como assim 2 grupos? Porque ele dividiu a família em 2 grupos, né, para se proteger. Livra-me, socorro, né? Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Agora, não é só Jacó, né? Não é só a sua própria vida com a qual ele está preocupado. Ele agora tem uma família, tem filhos, tem esposas, tem pessoas que ele é responsável para proteger, para cuidar, para suprir. E o medo de Jacó apenas aumentou quando os servos voltaram com essa informação. Seu irmão está vindo ao seu encontro, mas não está vindo sozinho não, está vindo com um batalhão, está vindo com 400 homens. Jacó agora é rico, né? Jacó tem seus próprios servos, não sabemos quantos, mas certamente eram muitos. Tinha rebanhos, tinha família. Na mente dele, ele deve ter pensado, nada mudou. Os 20 anos se passaram, mas ele ainda quer me matar, né? Nada mudou. Jacó não conseguia acreditar que ele tinha passado por tantas provações para simplesmente morrer nas mãos do seu irmão. 97 anos, né? Agora eu vou morrer, essas promessas de Deus não vão se cumprir. Dividiu sua caravana em 2 grupos para minimizar suas perdas. Depois ele ora a Deus, simplesmente uma oração de socorro, né? Mas a verdade é que o ser humano regularmente clama a Deus por socorro, né? Eu já ouvi dizer que não existe ateu num avião que está caindo, né? No avião que está caindo, está todo mundo clamando por socorro a Deus, socorro. Todo ser humano clama a Deus por socorro em algum momento da sua vida. Às vezes é um momento de tragédia, às vezes é uma doença, às vezes é uma emboscada, às vezes é uma circunstância que você não sabe como sair dessa dificuldade e você simplesmente clama a Deus por socorro. Meus queridos, você sabe que algumas das orações mais profundas são orações de poucas palavras. Senhor, me ajude. Porque nessas poucas palavras nós estamos encontrando ou reconhecendo a nossa posição diante de Deus como uma pessoa carente, uma pessoa que precisa de ajuda. E é justamente quando nós nos encontramos nessa posição, podemos chamar isso de o fundo do poço, né? Quando nos encontramos nesse momento e clamamos a Deus por socorro, é um momento de humilhação, de reconhecimento de que nós somos servos, nós somos pecadores, nós não merecemos a misericórdia e a fidelidade de Deus, assim como Jacó reconheceu. Mas reconhecemos que Deus pode. Então Jacó se alicerçou nas promessas que Deus já havia feito a ele. Ainda temente, ainda incerto se essas coisas aconteceriam, e ele simplesmente diz: Senhor, livra-me das mãos do meu irmão Esaú. Às vezes Deus simplesmente quer que nós confiemos, que abramos mão do controle, do medo, e a fim de dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor está no controle. Eu não temerei mal algum. Assim como diz o Salmo 23. Eu vi a história de um jovem que caiu num penhasco e ao cair ele agarrou um galho que estava preso ali. E ele clamou assim para cima: socorro, socorro, tem alguém aí? Esperou um pouco, ninguém respondeu, ele gritou de novo: socorro, socorro, alguém me ajude. Aí chegou uma voz: eu sou Deus, estou aqui para lhe ajudar. E o jovem: é o Senhor mesmo, Deus? Deus disse: sou eu. O jovem disse: socorro, Deus, me ajude, o que é que eu devo fazer? E Deus falou: solte o galho. E o jovem gritou: tem mais alguém aí? Ele não queria confiar e soltar no galho, e tinha apenas 2 metros para ele soltar e cair no chão. Nossa vida muitas vezes é assim.
Tem uma circunstância, uma dificuldade, a gente não sabe como resolver, a gente clama a Deus por socorro e diz, Senhor, e Deus diz, abra a mão, confia em mim, e a gente está ali, não, eu quero segurar, eu não quero abrir mão do controle, eu quero tentar resolver, eu quero manipular, eu quero dividir a minha caravana em 2 grupos. Deus diz, confia em mim, eu sei o que eu faço. E às vezes a circunstância é uma circunstância tão pequena que é apenas 2 metros que você pode pular e você nem vai se machucar. E aqui no final do capítulo 32, nós temos esse encontro peculiar, eu diria, né? Peculiar porque encontramos um homem lutando com Jacó no meio da noite. Não nos diz que é um sonho, então obviamente não é um sonho, não é uma visão, mas é alguém, carne e osso. Ele está ali lutando, não MMA, não, mas ele está lutando com esse homem. E a luta vai a noite inteira. E ele não abre mão, ele se segura, ele não aceita derrota. Jacó está lutando com esse homem. Finalmente, quando o homem vê que ele não vai vencer, ele toca na articulação da coxa de Jacó e se desloca. A gente sai, ou a gente lê essa história e a gente fica coçando a cabeça. O que é que Deus está fazendo aqui? O que é que está querendo nos ensinar? O que é que está querendo nos mostrar? Mas certamente não foi um homem qualquer. Provavelmente foi Deus mesmo em carne, uma prefiguração talvez de Jesus Cristo, não sabemos. Pode ter sido um anjo do Senhor, como nós encontramos em muitas ocasiões no Antigo Testamento essas revelações. Mas certamente sabemos que foi um encontro divino. Por quê? Porque no versículo 30, Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Jacó mesmo reconheceu que aquele homem não foi um homem qualquer. Mas como assim, lutando com Deus? O que é que isso está querendo nos mostrar nessa história? Meus queridos, a única coisa que eu consigo entender é que no meio dessa história, Jacó está lutando com Deus, porque ele ainda não confiou plenamente, mas ele está agarrando com tudo que tem. Muitas vezes a nossa vida é assim, a gente ainda não confia plenamente, a gente está agarrando com tudo que a gente tem no Senhor, essa luta, mas diz que ele quis ser abençoado. Ele quis ser abençoado. Jacó respondeu, não deixarei isso se você não me abençoar. Então Jacó tinha passado a noite se preparando para o encontro com seu irmão. Só um parêntese, ele preparou um presente generoso para dar para o seu irmão, né? Mais uma vez nos parece uma certa manipulação, né? Vou dar um presentinho para ele, talvez agora ele vai dizer, tá tudo bem, não se preocupe, agora você me abençoou com sua riqueza. Então ele vai dar aqui um presente para Esaú, 200 cabras, 200 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos, 20 jumentas, 20 jumentos, 30 fêmeas de camelos e ainda mais filhotes de vários desses, né? Pelo menos um total de 550 animais. Você acha que Jacó era rico? Com certeza. Se isso aqui era apenas uma parte do que ele tinha, Jacó era um homem muito rico. E ele mandou seus servos adiante com esses animais, a fim de barganhar com Esaú, a fim de se proteger, e agora Esaú talvez não vai lhe matar. E é dentro desse contexto que nós encontramos essa luta, e é uma luta com Deus. Deus já havia aparecido a Jacó lá em Betel, agora ele vai aparecer novamente a Jacó numa noite importantíssima.
Uma noite importante não apenas porque Jacó vai se encontrar com Deus, mas porque daqui para frente tudo vai mudar. É um momento de grande importância na história dos patriarcas, na história do Antigo Testamento e na história de uma nação que está se estabelecendo. O que sabemos é que de repente Jacó luta com um homem desconhecido, eles lutam a noite inteira, ao amanhecer, quando o sol está nascendo ali no horizonte, o homem misterioso toca nessa articulação da coxa, Jacó agora fica meio que manco para o resto da sua vida, e Jacó quer a bênção desse homem. Jacó sabia que não era um homem qualquer, estava pedindo algo, mas o que eu quero destacar em toda essa história é algo notável que vai acontecer. Algo notável que vai acontecer. E algo que na verdade Deus faz conosco também. O que nós vamos encontrar é uma nova identidade para um homem que até então era um enganador, um manipulador, e um homem que tinha uma história, tinha uma vida lutando para conseguir a sua própria vontade. Um homem lutando para conseguir vantagem sobre todas as outras pessoas. A bênção daquele homem misterioso começa com uma pergunta: qual é o seu nome? Uma pergunta tão simples, né? Quando nós conhecemos alguém, nós perguntamos: como você se chama? É algo que a gente ensina às crianças pequenas, a como se comunicar com pessoas que não se conhecem. E a resposta do patriarca nos leva de volta na história, ao momento quando Isaac e Rebeca lhe deram um nome, o nome de Jacó. Em Gênesis capítulo 25, não precisa olhar, mas lá em Gênesis 25, versículo 26, nós lemos que Isaac e Rebeca lhe deram o nome de Jacó, porque ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão. Nasceu segurando no calcanhar do seu irmão Esaú. É um retrato da vida de Jacó dali para frente. Sempre tentando tirar a vantagem dos outros. Sempre, de alguma forma, fazendo algo às custas de seus adversários, a fim de sair na frente. E esse homem abençoou a Jacó e mudou o nome de Jacó. Aquele que até então lutava sempre para sair na frente, mudou o nome dele para agora Israel. A gente conhece Israel como uma nação hoje, né? Mas Jacó tem o seu nome mudado para Israel, que agora significa lutar com Deus, ou Deus que luta por mim. Certo? Seu novo nome vai mostrar que Deus estava agora indo adiante dele para lutar por ele. A gente começou o trecho vendo o exército ou o acampamento de Deus, que Deus estava presente. E agora, por meio dessa revelação e por meio dessa bênção e um novo nome, Deus está lhe dizendo: eu não somente estou presente, mas eu lutarei com você e por você. Eu estou do seu lado. Antes de se encontrar com seu irmão Esaú, Jacó precisava dessa afirmação. O homem agora chamado de Israel vai dar o nome daquele lugar de Peniel. Já 3 lugares, né, que ele vai dar o nome. E todos os nomes têm a ver com Deus. Quando você vê as letras El, Eli, em algum nome, é o nome de Deus, é Elohim, é o Shaddai, é alguma coisa. Então agora Peniel significa a face de Deus. Por quê? Porque ali ele lutou com Deus e o viu face a face. São poucas pessoas que nós encontramos que tiveram o privilégio de ver Deus face a face. E um deles era Jacó e o outro Moisés, que você pode ler que ele viu Deus face a face. Ele teve um encontro face a face com Deus. Depois ele partiu, agora mancando. Sua identidade foi mudada.
o enganador ficou para trás e agora ele vai para frente. Mas Deus tocou na coxa dele de tal forma que ele nunca agora vai se esquecer do que Deus tinha feito na vida dele. Ele agora vai ter uma marca que vai lhe ajudar a lembrar diariamente, a todo momento, quem Deus era e o que Deus havia feito na sua vida. Não sei se é uma coisa que eu gostaria muito não, né? Você ter que viver o resto da sua vida mancando a fim de se lembrar de algo, mas às vezes Deus vai agir em nossas vidas até por meio da dificuldade para nos mostrar que Ele está presente. E como é que vai ser essa reunião? Estamos quase terminando, capítulo 33 é rápido, o encontro com o irmão. Diz assim a palavra: quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Vocês estão vendo a ordem aqui? Ele está dando preferência àquelas pessoas que ele gosta mais, viu? Raquel e José estão lá atrás. A gente ainda vai ver algo a respeito desse problema dentro da família. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. Não sabemos por que 7 vezes, mas foi uma atitude de humildade. Eu estou me agachando diante de ti. É uma posição reconhecendo o seu irmão, o honrando. Então, Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Gente, imagine esse abraço. Como deve ter sido a emoção. Não só para Jacó, mas para Esaú. Ele o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e choraram. Gente. Daí levantou os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximou as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse, se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente. Porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu também. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante do seu servo. Eu seguirei aos poucos, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo. Gente, essas palavras se destacam no meio de uma história que a gente não sabe se vai ser um final feliz, como é que vai ser. Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, com 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Vocês se lembram, eu mencionei
várias semanas atrás, primeira semana, quando estávamos estudando Jacó, eu mencionei que em Betel ele edificou um memorial, certo? Edificou um memorial, mas não foi em ato de adoração, porque o seu pai Isaac e o seu avô Abraão, em muitos lugares onde eles se estabeleciam, eles erguiam um altar para adorar a Deus, para oferecer um sacrifício a Deus. Até então nós não encontramos Jacó fazendo isso, certo? Agora, no final do capítulo 33, ele vai fazer um altar e ele vai dar esse nome, Elohe Israel, que significa Deus, o Deus de Israel. Ele agora não está dizendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus do meu pai, o Deus do meu avô. Ele agora está dizendo o Deus de Israel, o meu Deus. Gente, essa é uma confissão de fé. Ele está dizendo tudo que eu havia ouvido falar a respeito desse Deus, eu agora experimentei. Deus mudou a minha vida, Deus transformou a minha identidade, me deu um novo nome, me deu uma nova razão de viver, cuidou das minhas necessidades, me abençoou. E aqui ele vai descobrir a fidelidade de Deus. Ele descobre a presença de Deus, o cuidado de Deus e a fidelidade de Deus em curto prazo, por ter visto o acampamento de Deus, por ter lutado com Deus, por ter tido seu nome mudado e agora por ter chegado são e salvo em Siquém. 20 anos depois do seu encontro com Deus, quando ele fez aquela barganha com Deus, tentou fazer uma barganha com Deus, Jacó estava agora convencido de que Deus era digno de ser confiado. Meus queridos, às vezes a gente pode olhar uma história dessa e pensar, nossa, mas como ele foi um homem difícil, né? Como levou tempo para ele confiar plenamente. Eu sou assim também, eu confesso. Eu não vou ficar aqui na frente de vocês tentando lhes enganar, dizendo, o pastor é perfeitinho, ele confia plenamente. Não, tem dias que é uma luta. Tem dias que eu vejo as dificuldades, eu vejo as circunstâncias da vida e eu penso, será que Deus é por mim? Leva uma vida, às vezes 90 anos, às vezes mais, mas leva uma vida de aprendizado, de tropeçar, Deus nos levanta, mas é uma vida em que cada vez mais a gente observa a mão, a gente observa o cuidado e a fidelidade de Deus, até chegarmos no ponto de dizer, Deus é digno da minha confiança, Ele é fiel, Ele nunca me abandonou, Ele esteve comigo ao longo de toda a jornada, em todo momento. Quando eu estava na montanha, quando eu estava no vale, Deus estava presente. E agora esse nome, Elohe Israel, Deus, o Deus de Israel, Ele é meu Deus. Esse altar agora é mais do que simplesmente um memorial, um mero momento. Isso é uma declaração de fé. É um homem agora convencido de que Deus é digno. E uma nação agora está se estabelecendo. A nação de Israel. O seu novo nome mostra uma vida nova. Uma nova etapa na jornada de fé de Jacó. Mas será que ele daqui para frente vai acertar tudo? Não. Na semana que vem nós vamos encontrar Jacó ainda lutando com pecado. Um pai fracassado em muitos momentos. Mas a gente na próxima semana também vai descobrir que apesar de tudo isso, Deus é um Deus presente. Às vezes leva a vida inteira para a gente discernir nitidamente a presença de Deus. Mas quando a gente chega nesse ponto, e a gente consegue dizer, Deus está aqui. Ele é um Deus presente, é um Deus fiel, um Deus que nunca me abandonou. Gente, isso é uma confissão de fé notável. E eu quero terminar com uma diretriz, uma aplicação prática. Abrir mão do controle. Abrir mão do controle. Na verdade, eu já falei, controle é uma ilusão. Você não está no controle de nada.
Você pensa que está no controle das coisas? Gente, esse último ano e meio nos mostrou de uma forma clara que nenhum de nós está no controle de nada. Nosso trabalho, nossa saúde, nossos encontros com família, de ir e vir onde a gente quer, quando a gente quer, de ter os recursos que a gente quer. Essa pandemia nos mostrou o que sempre foi a verdade. Que o controle é uma ilusão. Nós não temos controle de nada. Tudo está nas mãos de um Deus soberano, um Deus fiel. Então, como Jacó, muitos de nós gostamos de estar no controle de nossas vidas, mas é uma ilusão, não é a verdade. Quando nós alcançamos o sucesso no trabalho, pensamos que foi pelo nosso próprio esforço, meu entendimento, minha capacidade. Às vezes nós manipulamos pessoas ou circunstâncias para assegurar o nosso sucesso. Passamos por cima de outros. Mas a verdade é que a maioria das pessoas vive com medo de que tudo ao seu redor pode desabar a qualquer instante. As pessoas mais bem-sucedidas na vida vivem com esse medo, de que elas podem perder tudo em um instante. A despeito de todo o nosso esforço, nos parece que uma mera ligação de telefone, uma reunião que a gente não sabia que ia acontecer, um acidente, uma tragédia, pode destruir tudo que nós construímos. Isso é verdade. Nós vivemos com essa realidade. Muitos sentem como se estivessem numa corda bamba, esticada entre o sucesso e a catástrofe. As pessoas vivem tentando ficar em cima daquela corda bamba. Mas as pessoas estão enganadas ao pensar que elas estão no controle dessa circunstância. Naquela noite, quando Jacó estava se preparando para encontrar com seu irmão, ele era um homem autossuficiente, obcecado com seu sucesso e receoso de perder tudo que ele tinha acumulado. E ele clamou a Deus por socorro. Passou uma noite longa lutando com Deus, com toda a sua força. E a luta com Deus o deixou parcialmente coxo. Mas essa luta com Deus mudou o coração desse homem. A gente vê isso de forma clara. O coração dele vai mudar daqui para frente. Algo mudou. Como ser humano, Jacó ainda vai continuar a lidar com medo, às vezes com falta de fé, lutando com velhos pecados. Mas Deus vai continuar a abençoá-lo e a protegê-lo de qualquer jeito. Eu quero terminar só com um testemunho pessoal. Não específico, mas sendo sincero, sendo vulnerável e transparente com vocês aqui hoje à noite. Tem muito pastor aí que não gosta de ser vulnerável, não gosta de admitir que é fraco. É difícil confiar em Deus quando nos sentimos desamparados e perdidos nas circunstâncias da vida. Quando lutamos para manter o controle das nossas vidas, e até em momentos quando nós lutamos com Deus. Mas uma coisa que eu tenho descoberto esse ano, de forma que eu nunca tinha experimentado, por meio da doença, por meio das sequelas da doença, eu tenho descoberto de uma forma clara, nítida, que Deus é um Deus não apenas soberano e todo-poderoso, mas um Deus que está do meu lado. Um Deus que em todo momento luta por mim. Um Deus que não me abandona. Um Deus que não me deixa à mercê das circunstâncias da vida. E a verdade é que nós só machucamos a nós mesmos quando não reconhecemos que Deus é a fonte da nossa vida, da nossa força, da nossa segurança. E eu quero desafiar você hoje à noite de olhar para essa história não como uma história de 4.000, 5.000 anos atrás, mas como uma história relevante. Porque o mesmo Deus de Israel é o Deus que hoje está ativo.
O mesmo Deus que está no controle de todas as circunstâncias, até de uma pandemia que chacoalhou o mundo inteiro, Deus ainda é um Deus fiel. Ele ainda é um Deus digno da sua confiança. E se você está aqui hoje à noite, em cima daquela corda bamba, tentando controlar as circunstâncias da sua vida, eu quero desafiá-lo hoje à noite, aqui nesse lugar. Abra mão do controle da sua vida. Renda-se a Jesus Cristo e descubra que Ele e apenas Ele é o lugar onde encontramos esperança para essa jornada. Vamos orar? Senhor Deus, nós, assim como Jacó, clamamos a Ti, ó Deus, dizendo: socorro, nos ajude diante das circunstâncias difíceis dessa vida. Ó Deus, eu como Jacó, eu consigo me identificar tão bem nesses relatos, porque eu tantas vezes, ó Deus, tento controlar meros detalhes da minha vida, pensando de alguma forma eu tenho algum controle. Ó Deus, obrigado pelo quebrantamento. Obrigado por me mostrar o quanto eu preciso de Ti. Obrigado, ó Deus, por me mostrar que o Senhor não é apenas o Deus de Israel, mas é o meu Deus. E Pai, nessa noite eu clamo a Ti em prol daqueles que estão aqui, daqueles que estão ouvindo pela internet. Ó Deus, eu clamo a Ti que o Senhor também efetue quebrantamento nos corações. Ó Deus, que as pessoas possam abrir mão do controle de suas vidas e se render ao Senhor Jesus Cristo. Pai, eu peço por aqueles que ainda não conhecem Jesus e nunca confessaram Ele como Salvador. Ó Deus, nessa noite, salve essas pessoas, resgate essas pessoas do império do pecado, das trevas. Meu Deus, para aqueles que já conhecem a Cristo, que ainda estão nessa jornada de fé, atravessando os altos e baixos dessa vida, com os pecados e os vícios e aquelas velhas lutas. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem sido demonstrado fiel. Mas eu peço, ó Pai, que todos aqui, todos ouvindo, possam ouvir nas palavras de Jacó, palavras de rendição, ó Deus. Possam ouvir nessas palavras a resposta para os anseios dessa vida. Possa ouvir nessa declaração de fé, ó Deus, a resposta para os grandes conflitos que experimentamos com os outros. Meu Deus, que nós possamos nos render assim como Jacó e dizer: nós não somos dignos da sua misericórdia, não somos dignos de receber a sua fidelidade, mas ainda assim o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem sido fiel e o Senhor tem derramado graça sobre as nossas vidas. Então, por isso, nessa noite, nós somos eternamente gratos. Nós não temos palavras para agradecer. Então, ó Deus, que todos nós possamos sair desse lugar sendo não apenas desafiados e despertados, mas encorajados profundamente. Porque o Senhor é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas também Tu és o meu Deus, o nosso Deus. E é um Deus que ainda hoje luta por nós. É por causa de Cristo que nós oramos. Amém.